que a gente já montou, né, a página, que esses meninos vão replicar. Então, por isso que eu estou provocando vocês já. Não começou agora. A gente vai ter que ajudar essa turma agora a fazer as mudanças nas escolas na ponta. E as duas escolhidas, na verdade, não foram escolhidas. As professoras nos acolheram, né? O João Eugênio e Edmundo Cargil, que a gente vai começar esse projeto. Então, vou precisar de mão, tá, gente? Eu aceito. Muito bom, que E eu bom. falo das parcerias, a gente tem que juntar, a gente não tem que respeitar as diferenças, as diversidades e vamos junto. Eu falo isso para todo mundo, não tem diferenças. Essa a gente discutiu ontem, de partido, de ideologias, não existem isso. Todo mundo, de formas diferentes, a gente pensa que todo mundo quer um objetivo. Então, da gente também poder respeitar isso. Foi o debate de ontem também. E por falar em objetivo, né? Gente, está na bola da vez a presidência, essa briga, todo mundo se batendo. Você não pode ser diferente, você não pode você discordar, você não pode gostar do branco, porque o preto fica bravo da cor. Então é isso que a gente estava tentando trabalhar isso, respeito. É isso. Yula, respeito, construção coletiva, conexão entre instituições, conexão entre as pessoas, trazer essa vivência, essa energia para o dia a dia. Eu acho que é isso para a gente introduzir aqui, para falar um pouquinho de cidadania global, políticas de entendimento e conceitos, mas trazendo aplicações práticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Se todo mundo, seguindo o que a Yula trouxe, né, e mais uma vez fazendo meus cumprimentos a todos vocês, parabenizando pela iniciativa, pessoal da Unifal, todo mundo que está envolvido em nome da Yula, a gente acredita muito nesse tipo de movimento e a gente está 100% à disposição, falo em nome do DCE, mas de todo o movimento estudantil da PUC Minas em Poços de Caldas, os diretórios acadêmicos, as atléticas, tanto a unificada quanto dos cursos, as ligas acadêmicas, nós estamos ali trabalhando juntos para as coisas acontecerem, inclusive com um trabalho intersetorial que está sendo capitaneado pelo Jaime, com as outras universidades, com o movimento estudantil de outras instituições, que a gente possa avançar e trazer para perto também o ensino médio, o ensino fundamental, através da UBS, através dos grêmios estudantis, da União Municipal, de estudantes secundaristas, nós precisamos ter um diálogo amplo e conectar, porque tem pautas que são muito similares, que caminham no mesmo sentido. E quando a Yula traz, nós precisamos deixar as diferenças um pouco de lado, pelos objetivos comuns. Que objetivos deveriam ser esses? No nosso entendimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, de modo global, trazem a possibilidade de um avanço coletivo para a nossa sociedade como um todo. Então, é muito bacana essa fala introdutória da Yula, porque vai ao encontro do que a gente acredita também. Nós precisamos falar da erradicação da pobreza, nós precisamos falar da fome zero e agricultura sustentável, precisamos falar de saúde e bem-estar, educação de qualidade, que talvez seja a temática que nós mais vamos abordar aqui hoje, igualdade de gênero, por favor, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, o trabalho decente, o crescimento econômico, trabalho decente e crescimento econômico. Nós temos que falar de indústria, temos que falar de inovação, temos que falar de infraestrutura, redução das desigualdades, as cidades e as comunidades sustentáveis, o consumo e a produção responsáveis. Isso é importante. Temos que falar da ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. Olha que importante. E falar de parcerias e meios de implementação. Começando de trás para frente, né, dentro dessa perspectiva dos nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se desdobram em muitas ações específicas, nós podemos falar que parcerias e meios de implementação são justamente essa busca de conectar ações que visem a implementação dos outros objetivos. Nós temos pautas dentro dessa estruturação global que são perspectivas factíveis,
e tem prazo para acontecer. Algumas tinham até 2020, outras até 2030. Tem alguns objetivos que têm que ser implementados por todos os signatários. Então, o governo ele vai agir sozinho? Essa é a primeira pergunta que eu faço para a gente abrir o diálogo. O governo ele tem que agir sozinho, por si só? A partir do momento que a gente escolhe nossos representantes, a gente deixa lá e deixa acontecer? Se vocês tiverem alguma opinião, quiserem participar, vai ser interessante. A gente sempre começa com o Marcos. O Marcos sempre começa, né, Marcos? A gente põe você como o abre-alas para nós. Bora lá, Marcos. Eu estava esperando já. Já estava esperando, né? Eu acho que a resposta é não. O governo não vai agir sozinho, não deve agir sozinho. Eu acho que, assim, é nossa responsabilidade também estar lá junto, ajudando e cobrando, persistindo, sabe? Isso. Então, não deve agir sozinho. Legal, Marcos. Interessante. Alguém mais tem alguma colocação sobre? Já dando boas-vindas aí, minha mãe está presente aqui. Obrigado, Joelma Lopes, pela presença. Mamãe, seja bem-vinda. Bem-vinda. É isso aí, Que honra. bronca. Obrigada. Eu gostaria de comentar em cima disso. Aqui é uma roda de conversa. Não... Fica à vontade para trazer sua perspectiva. Nós vamos falar de educação um pouco mais adiante, né? A mãe tem aí, eu não vou falar quantos anos de experiência na educação, porque senão eu vou entregar aqui, então deixa para lá, mas tem muitos anos, uma trajetória muito bonita na educação, então vai poder contribuir conosco aqui. Mas o posicionamento do Marcos, ele é muito coerente, porque é o seguinte, pessoal, nós temos uma representação, certo? Que foi eleita, que foi colocada ali para nós, em âmbito nacional, estadual, municipal, dentro dos entes federativos aí que a gente tem na nossa república. O que acontece? O governo, é claro, ele é responsável, ele é signatário, ele concordou, né, com esses objetivos, né, lá na ONU, mas, como o Marcos bem colocou, não se trata só das instituições governamentais. As instituições privadas, aquelas sem fins lucrativos, ou até as empresas também, têm a necessidade de implementar ações afirmativas no sentido de potencializar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque o que acontece, pessoal? Esse entendimento entre instituições e o poder público, ele direciona justamente a gente num processo de evolução coletiva. Nós não podemos simplesmente deixar uma atribuição única, unilateral, para o governo. Nós temos que agir enquanto sociedade civil organizada, enquanto cidadãos, de forma isolada muitas vezes, mas unidos, sempre mais fortes, para que a gente faça acontecer. Então, Marcos, obrigado pelo seu posicionamento, que conecta-se com o meu. Nós precisamos cobrar, nós precisamos estar presentes, nós precisamos sugerir, nós precisamos fiscalizar. Partindo desse pressuposto, e aí fazendo uma apresentação aqui da nossa trajetória, hoje eu sou estudante do curso de Direito, estou indo para o 10º período, para o último período agora, se tudo der certo eu formo no fim do ano, estamos ralando aqui com o TCC e essas questões, mas faz parte, vocês aí que são mais jovens vão passar por isso mais adiante, mas fiquem tranquilos, respirem, não sejam emocionados, vai dar tudo certo e vamos avançar. Mas eu estou na minha segunda graduação, eu fiz publicidade e propaganda na PUC Minas também, de 2011 a 2014, onde tive a oportunidade, né, o grande prazer de participar de criar, né, ser um dos fundadores do Diretório Acadêmico de Publicidade e Propaganda, que era um curso novo na época, e aí a gente implementou, e foi muito importante para os estudantes daquele curso, e até hoje está ativo. Hoje a presidente é a Ana Elisa, que
faz um trabalho muito bacana. Tivemos a oportunidade de fundar e também implementar ações na Atlética Unificada, então, hoje também muito forte, uma instituição que toca todo o esporte universitário, hoje dentro da PUC, muito consolidada, é vinculada ao DCE também, tem feito várias viagens. Atlética é sempre esporte, eu tô tirando mais para eles entenderem. Existe o DCE, DA e Atlética? Isso, o diretório acadêmico ele representa o curso, né, um curso específico. O diretório central dos estudantes, ele representa todos os estudantes de todos os cursos, né, como um todo, o corpo discente da universidade, e as atléticas, elas funcionam como um braço, né, do movimento estudantil para a organização do esporte e da integração estudantil. Então, eventos esportivos ou não, de integração, o pessoal está engajado lá. Mas tem diversas competições em outras cidades que o pessoal acaba participando. Eu mesmo fui para Uberaba na Copa Interatléticas jogar futebol de campo, já estava com as dorzinhas nas costas, Júlia, mas deu certo. Foi zagueiro lá, ainda fiz um gol na final, mas não ficamos com o vice-campeonato, não deu dessa vez. Então a Atlética toca o esporte, né, na universidade, e assim, é muito interessante a gente ver que foi um avanço, né? Nós criamos lá atrás, implementamos e as coisas vão acontecendo, porque teve iniciativa, teve vontade de fazer a coisa acontecer. Em 2014 me formei, morei 2 anos em São Paulo depois, fui me especializar em criação publicitária, e tive a oportunidade ali de ter um contato com outro mundo, né? São Paulo é muito diferente da nossa realidade, e aí eu sempre sugiro, né, se vocês puderem em algum momento, visitem, passem alguns dias ali em São Paulo, visitem os museus, o MASP, por exemplo, é incrível ali na Avenida Paulista, você tem o MIS, você tem vários outros institutos, né, que são muito interessantes, os parques de São Paulo, mas também os centros empresariais. Eu trabalhei ali na Vila Olímpia, que é um local ali com muitos escritórios de grandes corporações, né? As grandes empresas de tecnologia estão por ali. Então, assim, a gente começa a entender que o mundo é grande demais. Eu que venho de uma cidadezinha de 10 mil habitantes ali, Santa Rita de Caldas, que é aqui da grande Poços de Caldas, digamos assim, representa uma diferença muito grande, né? Para a gente lá, tinha uma perspectiva de mundo, o que eu poderia fazer para a coletividade, né? Quando a gente começa a perceber que o mundo é muito maior do que a gente está vendo no dia a dia, e que a gente tem muitas alternativas para fazer no dia a dia, a gente tem mais perspectiva de contribuir com a coletividade, né? Então, esse foi uma experiência importante naquele momento. Eu volto para assumir a gerência de políticas de trabalho e geração de renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e depois eu assumo a coordenação de fomento à indústria e comércio aqui de Poços de Caldas, então negociando com empresas para vir para o município, né, através de leis de incentivo, criando cursos de qualificação em parceria com instituições, inclusive uma parceria muito bacana que a Iula teve a oportunidade de participar ali através do Pitágoras, nos cursos de qualificação para farmácia, né, curso de farmácia, que foi muito bacana. Depois a Iula pode contar um pouquinho dessa experiência, mas muita gente que participou daquilo já foi empregado logo na sequência. Isso foi, assim, transformador. Tivemos a oportunidade de criar o Centro de Apoio ao Trabalhador, que infelizmente depois, em uma outra gestão, acabou sendo descontinuado, né, que era uma política importante ali na Zona Sul, para levar políticas do INSS, do AI também, que era fundamental ali para o pessoal ter acesso a emprego, acesso a questões relacionadas a aposentadoria, auxílios e tal. Infelizmente foi descontinuado. E dentre outras ações importantes, né? Essa foi uma experiência boa porque tivemos ali a oportunidade de ver na prática a boa política, né, sendo implementada, no sentido de fazer a diferença na vida das pessoas, através muito do que a gente está vendo aqui hoje, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Se todos os gestores públicos se pautarem por essas práticas, pessoal, essas 17 itens e seus subitens, todos os objetivos ali, nós teremos uma sociedade muito mais plural, muito mais coerente, muito mais equilibrada. Deixando essas diferenças, a gente tem que parar de construir muros e construir mais pontes, mais conexões. Nós precisamos nos aproximar. Talvez o processo da pandemia tenha trazido essa reflexão um pouco mais latente na nossa cabeça. Pensem, nós ficamos quase 2 anos, mais de 2 anos, longe, sem poder se conectar muito bem, sem poder estar perto, sem poder sentir a energia da outra pessoa, muitas vezes, de forma correta, claro, seguindo os direcionamentos das questões sanitárias, e isso é importante, mas nós perdemos um pouquinho, né, nesse período, dessa proximidade. Então, nós não podemos acostumar com isso. Nós precisamos, aos poucos, né, conforme as coisas vão melhorando, voltar a nos reunir mais, voltar a nos conectar, a conversar direto com as pessoas. A gente digita demais hoje em dia, né? Isso é importante. Mas vamos conversar, vamos abrir o jogo, vamos abrir o coração, e isso ajuda bastante nesse processo. E aí tive a oportunidade, só para finalizar essa trajetória, de entrar no curso de Direito. Já era uma área que eu queria muito, que eu acho que o Direito ele é libertador, né? Apesar de muita gente achar que ele aprisiona um pouco, mas na verdade não, ele liberta porque a gente começa a entender alguns aspectos da sociedade de forma mais profunda, e eu acho que é uma reflexão importante, né? Os direitos e garantias fundamentais, por exemplo, que a nossa Constituição ela traz. E aí fica para vocês de lição de casa, para pesquisarem depois, né, quais são os direitos e garantias fundamentais hoje no Brasil, que são inafastáveis, que são questões que precisam ser garantidas pelo nosso Estado, em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Quais são essas questões, né, dos direitos e garantias fundamentais? Vejam, está ali no começo da nossa Constituição. E eu acho que um incentivo que eu queria trazer para vocês hoje é conhecer a nossa Constituição. Ela é muito bonita. Não à toa, ela foi conhecida como a Constituição Cidadã, de 1988. Depois da gente passar muitos anos sob uma ditadura militar, que não foi fácil. Eu, felizmente, já nasci e a maioria aqui já nasceu sob a égide do sistema democrático. A gente pode escolher. Antes não tinha isso. Então a gente tem que sempre resgatar essa questão, né? Vocês têm as aulas de história, têm essas perspectivas, para a gente dar valor no voto, né? Estávamos fazendo muitas campanhas no sentido de incentivar todo mundo a se cadastrar, né, de 16 a 18 anos, se cadastrar para votar já esse ano. Porque, gente, temos que valorizar esse direito, temos que fazer valer a pena, temos que participar do processo, e isso é muito importante. Antes não tinha. Então, assim, quando uma pessoa fala para vocês, mas antes, quando começa com esse mais, já tem algo errado. Mas naquela época era melhor, porque não é assim não. Não é assim não, nada é melhor do que a democracia e a liberdade, amigos. Nós podermos estar aqui reunidos hoje e falarmos o que nós quisermos, sem a possibilidade de vir algum truculento e querer nos tirar, ou querer fazer alguma coisa, ou ceifar nossas vidas, porque a gente falou alguma coisa que é contra um governo ou outro. Não podia antes. Então nós temos que fortalecer a democracia. Nós temos que fortalecer as instituições. E é para isso que nós estamos aqui. Passado esse período, e agora chegando, né, na nossa gestão do Diretório Central dos Estudantes, em que eu tive a oportunidade de ser vice-presidente em 2019 e presidente desde 2020, agora encerrando esse ano o nosso mandato, que teve uma reeleição aí no meio, nós conseguimos, através de olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, implementar muitas ações práticas no dia a dia. E é essa
a experiência que eu queria mais compartilhar com vocês aqui hoje, que eu acho que é muito importante para a gente ver que é possível, que dá para fazer. Que, desculpa, eu costumo dizer aqui na empresa, né, hoje eu trabalho na V4 Company, que é uma empresa de marketing digital e processo de vendas através da internet. Eu falo para eles todos os dias aqui para o nosso time, desculpa, a gente pode dar até amanhã, mas olhar para o que a gente pode fazer de transformação hoje é muito mais efetivo. Então, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos. Assim como nós, como pessoas, nós como coletividade também temos que ter. Por isso que existe essa perspectiva dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. O Marcos me ajudou lá atrás, e eu queria trazer para a reflexão e a opinião de vocês, em uma frase, que vocês me falem, qual é o objetivo de vocês, qual é o sonho de vocês para Poços de Caldas, que é a cidade que nós vivemos. Qual é o sonho de vocês? Como vocês gostariam de ver a nossa cidade no futuro? Qual a principal característica? E aí, fiquem à vontade para trazer essa visão de vocês aí. Gabriel pode começar a digitar, que ele está no trabalho, a gente já sabe, ele vai falando com a gente digitando. Valeu, Gabriel. Vinícius? Oi, um minutinho. Oi. Rapidinho, um minutinho. Lívia, prazer, Lívia, eu não te vi nos outros dias, seja bem-vinda. Oi, Lívia. Marcos, será que você de novo, Marcos? Será que eu vou ter que puxar o trenzinho de novo? De novo, Lilian pode ir, no Giovana, vão tudo. Eles são do chat, tá? A gente já aprendeu isso. Então, eles vão no chat e o Vinícius está com a conexão. Então, começa, Marcos. Aí, a Giovana, se quiser, pode ir colocando lá no chat, o Gabriel, a Lívia, a Lilian. Eu achei essa pergunta um pouco mais difícil. É meio complexo pensar no futuro, né? Ver o que eu quero para a cidade de Poços. Eu lembro que foi na segunda, né, que a gente estava comentando, e eu falei do lixo. Eu acho que para o futuro, então, eu quero uma cidade que tenha saneamento básico, uma coleta seletiva, atenta a esse negócio do lixo. Uma coisa também que chama muito minha atenção é da energia renovável. É um fato de que o Brasil é um país que tem um potencial enorme para energia solar. Então, eu acho que é isso que eu quero para o futuro da minha cidade. Que legal, Marcos. Várias práticas aí que são, de fato, fundamentais, né? Mais alguém, gente? Vinícius, Lilian. Quem quiser manifestar pelo chat também. Vinícius, voltou? Não, não voltou. Aí, Jaime. A Jaime, né? Pegando um gancho nisso que o Marcos comentou do potencial do Brasil, eu acho que é justamente essa palavra que eu gostaria de utilizar para pensar o futuro de Poços. Poços tem um potencial tão grande, né? Cidade polo da região daqui de sul de Minas. A gente é abençoado com essa natureza que temos ao nosso redor, nosso povo, né? Maravilhoso. Então, gostaria de imaginar Poços de Caldas um dia, né? Daqui 5, 10, 20, 30, 50 anos, cada vez mais tendo políticas públicas que possam explorar ao máximo todos esses potenciais que a cidade possui. Sim, e através daí a gente consegue gerar muitos pontos, né? Trabalho decente, crescimento econômico, por exemplo, que é um dos pontos importantes, né, da gente observar. Mas, enfim, Yula, Nossa, pergunta qual difícil mesmo. Eu estou aqui, você viu que eu estava enrolando, deixando todo mundo falar para eu pensar, né? Meio ambiente é minha bandeira, mas com menos desigualdade. A gente tem um olhar assim, meu olhar, o Matheus, por mais... A gente mora numa cidade linda, maravilhosa, a gente não pode falar nada dessa cidade, mas ela é desigual.
Muito. Ela é desigual, ela é muito desigual. Ela esconde os seus problemas debaixo do tapete, para não ver essa desigualdade. Na verdade, ela esconde as desigualdades. Está na hora da gente colocar isso em pauta, entendeu? Não ter vergonha de ver para a gente poder resolver. Enquanto a gente não discute, a gente esconde. Eu vi isso muito em 2020, que era uma pauta que não se falava. Não se fala que a gente tem pessoas em situação de rua, aumentou. A gente já está vendo pessoas morando porque não tem aluguel, piso salarial baixo, trabalhando. Então, a gente tem desigualdade. Acesso à educação, à saúde. Roubo em supermercado, de comida, tem aumentado muito. Tem aumentado muito. Entendeu? Voltei. Aê, Vinícius, beleza? Eu acho que travou da Iula lá. Voltou agora. Voltei, né? Conexão. Esse mundo virtual. Eu falo que dói para nós, de Poços de Caldas, discutir isso. É um problema que dói muito. A gente não gosta de conversar, mas é isso. Eu sonho uma cidade justa para todos. E ela só vai ser boa quando for boa para todos. Para todos, sem dúvida. É algo fundamental para que a gente possa, né, realizar isso a curto, médio e longo prazo. Eu e o Matheus já discutimos bastante ao longo dos últimos anos, é justamente essa educação ou conscientização política. Então, aproveito para deixar aqui meus parabéns a vocês por esse projeto. Igual o Matheus falou, contem com a gente está no nosso finalzinho aqui da graduação, aí tem sido um pouco difícil a participação mais ativa, mas eu me formo agora no final do mês, Matheus no final do ano, Oba! E a gente espera cada vez Junho mais tá aí, ó. inserido nessas questões. A gente já viu essa diferença. Até eu conversei com o Matheus, né? Nós temos inscritos lá no Simpla, Matheus, 60 pessoas. Perfeito. Mas na hora que vai discutir jovens, política, debater, mas como eu falei ontem, eu estou tão feliz com esses 10 que estão aqui, guerreiros, desde segunda-feira, que vão ser embaixadores, né, Vinícius? E a gente vai poder fazer com que eles sejam um multiplicador. O Gabriel escreveu. Você viu aqui, ô Matheus? Gabriel traz a contribuição dele dizendo o seguinte: bom, a mudança que eu acho que seria ideal para a cidade de Poços seria uma melhora na educação. Aí trazendo a pauta da educação novamente, que a gente vai aprofundar aqui. Seria uma melhora, né, nesse sentido, porque a educação hoje em dia é uma coisa muito importante na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Não que a educação seja ruim, mas eu acho que hoje, né, ele fala, né, que não considera a educação ruim hoje, mas que pode ter uma melhoria, porque vamos falar que a educação é uma base de todos nós, sem dúvida. E diz ainda que é um princípio que a gente pode colocar como uma carreira escolar. Todos que sonham fazer uma faculdade, um curso, tem que ter educação primária completa. É isso mesmo, Gabriel, representa demais a nossa visão aí, a sua fala. O Vinícius ia trazendo a perspectiva dele também. Vamos lá, Vinícius. Eu peço perdão, pelos deslizes, né? Mas reunião online é esse mesmo. Cai, volta. Eu acho que esse que é o engraçado da reunião online, né? Bom, vocês estavam falando aqui, né, sobre o que a gente espera para nossa futura Poços de Caldas, isso? Perfeito. Bom, eu espero uma Poços de Caldas. Eu acho que quando a gente cita Poços, ou a gente cita uma mudança no município, no estado, num país, a gente tem que citar a educação. Mas eu acho que antes disso, para a gente mudar a educação e mudar as pessoas, precisa mudar quem coordena a educação. Nós temos que parar de eleger governantes que tratam a educação como um gasto e não um investimento. Isso é sério, né? Nós temos hoje, não vou citar política aqui, mas nós temos governantes em esfera federal, estadual e municipal que tratam, sim, a educação nossa como gasto. E o que eu acho, o que eu espero para Poços, é uma cidade igual para todos. Vinícius, mas quando você fala uma cidade igual para todos, o que você quer dizer? O mesmo morador que mora no centro e no São José tem os mesmos direitos. Vinícius, mas tem ônibus para todo mundo. Mas isso aqui pesa. O do centro consegue pagar R$5 no ônibus, mas o morador do São José não. O morador do Dom Bosco não.
O menino de escola particular consegue fazer o Enem, mas o menino de escola pública está sem professor, o quadro está estragado, está faltando projeto, não tem matemática A ou matemática B, tem a matemática na raça, né? Então, o que eu quero para Poços é uma cidade igual para todos. Na nossa audiência de políticas públicas para a juventude, nós que estamos aqui, né? Quem não assistiu, procura lá na Câmara a audiência. Foi muito bacana todas as falas. E eu citei o orçamento da educação aqui do município, que é 230 milhões. E nós não temos uma educação de qualidade. Eu vou até dar um contraponto ao Gabriel. O Gabriel, infelizmente, não tem uma educação de qualidade em Poços. É bem defasado. Nós temos uma nota ridícula. Cidade como Machado, Caldas é melhor que Poços de Caldas. Então, para a gente mudar a Poços, nós temos que trocar quem está governando. Porque eu acho que quem está governando Poços não gosta de Poços, não gosta das pessoas. Então, eu acredito que nós devemos sim lutar por uma cidade igual para todos. E não projetar a curto prazo, mas projetar próximo para daqui 10, 20, 30 anos. Fazendo política pública decente, fazendo política pública sólida, para garantir todos os direitos para todos. Isso daí. Muito legal, Vinícius. Obrigado pela tua contribuição também. Representa muito do que a gente acredita. É uma perspectiva que traz, vocês percebam, na visão de todo mundo que falou até o momento, traz vários pontos que a gente citou aqui na lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente começa a conectar os pontos para implementar ações efetivas nos nossos campos de atuação. Educação foi a pauta prioritária. Por quê? É efetivamente a base. Nós só conseguiríamos transformar nossa sociedade de forma efetiva se nós tivermos educação de máxima qualidade, que não olha para o agora, que não olha para o daqui a pouco, que olha, como o Vinícius trouxe, uma visão de longo prazo, de transformação efetiva. Nós tínhamos, e ainda temos, iniciativas interessantes no nosso país, mas que muitas vezes são descontinuadas, porque de repente não dá um retorno eleitoral rápido, e isso acaba atrapalhando o processo. Nós precisamos falar aqui do objetivo número 4, educação de qualidade, como prioridade aqui no nosso debate hoje. Para fazer uma introdução sobre esse tema, queria convidar, né, Joelma Lopes, para falar um pouquinho dessa vivência, porque eu queria que ela trouxesse essa visão de profissional atuando mesmo na educação, tantos anos, né, tanta vivência, experiência, mas falando da questão social também, que ela está numa região, né, atuando ali numa região que tem suas mazelas, que tem suas dificuldades sociais, e que a escola é um refúgio, não é isso? Joelma Lopes. Boa noite, pessoal. Prazer, Iula. Prazer, meninos. Agradeço a oportunidade. Não sabia nem que eu ia falar aqui, mas, enfim. Sendo aqui é mãe, dinâmico. Sendo mãe desse menino, né? Então já dá para perceber quem foi que ele puxou, falando desse tanto. Assim, em relação à educação, eu também quero responder essa pergunta, Matheus. Você não me fez, mas eu vou responder. O que é o sonho para Poços de Caldas? E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, assim como esses meninos que estão, preocupados e sonhando com a educação de qualidade, preocupados com a educação do futuro. Isso me deixa, assim, me traz um certo conforto enquanto profissional da educação. Bom, meu filho disse, eu tenho mais de 30 anos na educação, já sou uma pessoa aposentada, mas que eu não vou desistir tão cedo. Enquanto eu tiver saúde, vida e lucidez, possivelmente eu estarei nas escolas, eu estarei nos espaços, continuando lutando pela educação e pela educação de qualidade. E o grande sonho que eu tenho para Poços de Caldas é justamente isso, que a educação ela seja
transformadora, que ela seja mais justa, que ela seja mais... que os profissionais da educação eles sejam melhor preparados. Que, infelizmente, nós nos deparamos, assim, sempre, infelizmente, com a má formação ou a formação continuada muito defasada. E se a educação que transforma as pessoas e as pessoas que transformam o mundo, não dá para se fazer uma educação de qualidade com profissionais mal preparados. Até porque a escola, querendo ou não, acabou assumindo, no decorrer do tempo, um papel que não era seu, que é o papel atribuído às famílias. Educação como de forma mais ampla, não apenas a questão do ensinar, que deveria ser apenas a função da escola. A família deveria educar e a escola deveria ensinar. Mas nós temos visto que isso está, já ficou... a família deixa... Acho que está cortando um pouquinho aí a conexão. Terceiriza-se a educação das crianças, ou deposita-se, é um termo muito, eu diria que até triste, para não falar, não é pejorativo, porque é real. Deposita-se as crianças nas escolas para que elas tenham um espaço onde elas possam comer, onde elas possam passar o dia com um pouco mais de dignidade. Isso nos entristece muito, não é o papel da escola. Mas, enquanto também uma instituição que faz parte da sociedade, que transforma a sociedade, nós assumimos, enquanto educadores, muita coisa desse papel que é atribuído às famílias. A gente ali chega para nós nas escolas todo tipo de mazela social, todo tipo. O que a gente não dá conta de resolver, a gente encaminha, a gente busca, a gente tenta ajudar, mas a gente vê que ainda falta muito. E teve um menino aí que fez esse contraponto entre o menino do centro, o menino da periferia, o menino da escola particular e o menino da escola pública. Isso é gritante, realmente. A gente percebe essas diferenças, e eu já estive, durante toda a minha trajetória, tanto trabalhando para ricos, como trabalhando para pobres, convivendo com meninos de todas as camadas sociais. E a gente vê que, mesmo os ricos, eles também têm carências. Eles também têm necessidades, que não é a necessidade financeira, mas que é a necessidade de ser ouvido, a necessidade de ter voz e de ter vez, porque ele não sente a presença dos seus pais, é um outro tipo de carência, ele não tem a presença. O pai, às vezes, a mãe compensa com presentes, com outras coisas, e esse menino fica sem direcionamento, sem referência, porque ele também não tem esse direcionamento, esse respaldo emocional que ele deveria ter, ainda que ele tenha dinheiro. Então, nós, educadores, a gente tem uma missão muito difícil, uma missão muito árdua nesse campo que a gente semeia todos os dias, que talvez, eu acredito que a gente nem vá colher, eu que já sou mais velha, até ando colhendo alguns frutinhos por aí, né, Matheus? Mas, assim, talvez eu não verei realmente essa grande transformação que eu sonho para a educação. E quando ele diz que os governantes, o menino que eu me esqueci o nome, O Vinícius. Quando ele diz que os governantes não estão preocupados, eu acrescentaria, eles estão preocupados ao contrário. É exatamente o contrário. Melhor que se tenha uma sociedade que não pense, é melhor que se tenha profissionais mal preparados mesmo, porque assim finge que ensina, o menino finge que aprende. Então, como disse o nosso grande Darcy Ribeiro, foi um dos que lutou muito pela educação. Esse caos na educação, esse sucateamento na educação, ele não é por acaso, é um projeto. Então, nós temos que realmente ficar atentos. Esse descaso com a educação,
é intencional. A massa bem instruída, imagina o que é que pode fazer, que transformação que isso pode acontecer se as pessoas forem todas muito bem educadas, muito bem preparadas e que saibam escolher realmente os seus governantes. Não teria espaço para picareta, não. Então, é melhor que o povo fique ignorante. E a gente luta muito dentro das escolas, muito. E, sobretudo, né, nesse caso, no meu caso agora, enquanto coordenadora de escola pública, uma das grandes lutas é justamente com o corpo docente, para que eles tenham essa visão, para que eles tenham essa noção de que nós não somos apenas transmissores de conhecimento. Isso até é muito pouco. Hoje em dia o conhecimento está até mais acessível, porque mesmo lá na periferia o menino tem celular, tem acesso à internet, a informação está a um clique de qualquer pessoa, mas a informação, mas o conhecimento, a reflexão, o pensar sobre, o agir diferente, isso está na mão do educador. E, de fato, eu não vejo que a grande maioria está preparada. Não está preparada, muito bem preparada, nem para assumir o seu papel enquanto docente, muito menos para ser um transformador social. Infelizmente. Isso até foi um desabafo, foi um lamento. É interessante a perspectiva da formação continuada, né? Trouxe esse aspecto de que tem que ter capacitação o tempo inteiro, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, então é função do poder público trazer mais capacitação e reflexão para os profissionais que lutam. E foi legal, né, que você ouviu de visões diferentes. Isso. Quem está dentro da educação, que a Joelma como coordenadora, eu com outra visão de fora, mãe, vamos falar assim, e os alunos, né? Muito legal, cada um com um olhar diferente. E a gente precisa conectar, né, todas essas visões para poder fazer a coisa avançar. Se conectam todas no nosso grande objetivo aqui, educação de qualidade. E a gente acaba tendo, no saldo desse debate, uma clareza muito grande. O nosso sonho é que as pessoas de Poços de Caldas sejam libertadas através da educação, através da equidade, que foi falado aqui, do equilíbrio social, mas também de oportunidade, de ter o acesso, né? Então, através disso... Só deixa eu falar um minutinho que a gente precisa ouvir alguém de fora, a Giovana de Ouro Preto. Vai lá, Giovana. O que você pensa para a sua cidade, Giovana? Um outro olhar, né? Lá do centro, lá perto de BH, que está agora com a mineração, a Serra do Curral lá perto, né, gente? Fazendo o maior embate. Está tenso ali a situação. A Serra do Curral deles é a Serra do São Domingos. Nossa, imagina. Exatamente. A gente souber que ia ter mineração na nossa serra. Conta aí para nós, Giovana. Oi. Giovana, tá aí? Então, continua. Quando ela voltar, a gente pergunta para ela. Sem problema, tranquilo. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês uma realidade. Que foi falado aqui, muitos trouxeram, né, de um sucateamento, de uma desestruturação do processo educacional brasileiro. E quando a gente fala na nossa atuação aqui enquanto movimento estudantil universitário, nós precisamos trazer o aspecto do acesso à educação superior. Muitos foram os avanços nos anos anteriores, no sentido de garantir políticas de acesso ao ensino superior. Antes não tinha, né? Nos anos 90, até antes disso, você tinha uma dificuldade muito grande para acessar algum crédito estudantil, enfim, que, claro, com a evolução, né, no passar dos anos aí, foi implementado aí com alguns governos progressistas que erraram muito e também acertaram em outros aspectos, e a gente precisa reconhecer. Um desses acertos foi o ProUni. O ProUni foi muito importante para colocar muita gente na universidade, mas não para por aí, né? Nós tínhamos o FIES, e o FIES ele foi sucateado. Infelizmente, houve uma desestruturação total do financiamento estudantil. Desde o governo Temer tem acontecido uma mudança aí,
nessa perspectiva, que é o seguinte, fala-se muito na inadimplência do programa, né? E tudo bem, é uma realidade. Só que você, ao observar que existe um problema, você acaba com o programa ou você busca resolver aquele problema específico? Na minha visão, você busca alguma alternativa para solucionar a questão de inadimplência e continua garantindo o acesso para muitas pessoas através dos programas afirmativos, especialmente o ProUni, mas também o financiamento ali para aqueles que têm 50% de bolsa e precisa financiar o restante era importante. E hoje, pessoal, o que aconteceu? O governo federal acabou mudando as regras e quem ficou responsável pela inadimplência foi a instituição de ensino. Ou seja, se o estudante não pagar, quem vai pagar é a instituição? Aí ninguém vai aderir. Então, a nossa própria universidade, né, a PUC, hoje não se fala mais disso, porque ficou inviável. Mas já foi uma ação pensada para poder inviabilizar o acesso. Então, junto com essa questão, eu queria trazer para vocês uma reportagem, ainda do ano passado, mas que traz alguns dados importantes, que basicamente traz o seguinte: o ProUni, né, as bolsas diminuem quase 1/3 em um ano e a oferta é menor. Isso no ano passado, desde 2013. O número de bolsas ofertadas, né, pelo ProUni teve a redução de quase 30% na comparação com o ano anterior, e no fim das contas, né, foram abertas, na soma do primeiro e do segundo semestre do ano passado, somente 296 mil vagas. No ano anterior, tinham sido 420. A redução, né, ela traz algumas questões relacionadas aí à economia, sem dúvida, nós não podemos esquecer do processo da pandemia, mas nós temos que lembrar que a educação, ela não tem que sofrer com esse tipo de situação. Tem que ter política afirmativa para a gente conseguir manter as pessoas na universidade. Nós tivemos uma redução absurda nesse programa que é tão importante para garantir acesso. Vocês percebam, se a gente diminui as políticas afirmativas, a gente começa a limitar quem é que vai acessar a universidade ou não. Quem é que pode ter acesso ao conhecimento, à pesquisa, à inovação, à tecnologia e quem não. A gente começa a, de fato, fazer o que a Iula mais quer que não aconteça, que é a desigualdade. No Brasil, esses dias eu conversei com uma pessoa que ela defende um aspecto um pouco mais liberal e tal, que eu respeito bastante, mas ela falava o seguinte: olha, a cota, você é a favor das cotas? Isso é um absurdo. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos hoje das cotas para, pelo menos, tentar equilibrar um pouquinho mais essa disparidade que nós temos. Nós precisamos das políticas afirmativas, como o FIES, como o ProUni, para tentar desequilibrar no âmbito social, tentar chegar um pouquinho mais perto, e nós não vamos chegar mesmo assim, mas precisa fazer isso. Ao mesmo tempo, e aí a nossa pauta que a gente sempre traz, ao mesmo tempo que você fortalece esse tipo de política, você valoriza a base, incentiva a educação básica, fortalece e muito a educação básica para formar pessoas ainda mais pensantes, ainda que refletem, que participam da sociedade, que sabem sobre os seus direitos. Então, são dois movimentos que a gente defende. O movimento de defesa das políticas de acesso à universidade, de acesso ao ensino superior, de acesso ao ensino técnico, que foi completamente destruído pelos governos que estão aí, destruído. E também nós precisamos caminhar na valorização da educação básica. O item 4.b fala das bolsas, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
E era até 2020, hein? Era até 2020, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. E aí a reflexão que nós trazemos, será que foi feito? Eu trouxe dados aqui que mostram que, pelo contrário, nosso governo federal andou no sentido oposto do que estava alinhado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, item 4.b. Descumpriu um preceito de política internacional, inclusive, porque reduziu o acesso. E aí, no meio do caos, no meio da pandemia, o DCE fez algumas manifestações nesse sentido. No início lá de 2020, muitos comércios, pequenos negócios, microempreendedores individuais, profissionais liberais, profissionais da cultura, pararam de ter renda, não tinham uma renda. E aí, se ele era estudante ou filho ou tinha filhos na universidade e pagava a mensalidade até lá, ele teve que, em muitos casos, trancar sua matrícula. Pausar um sonho por falta de incentivo, por falta de política pública. Teve muita evasão, né, Matheus? E muita gente voltou agora ou ainda não? Não, esse é um reflexo que eu acho que a gente vai sentir por muito tempo. E na turma de vocês, gente, Marcos, Vinícius, muita gente saiu, abandonou a escola e não voltou? Demais, Yuri. Principalmente no online. No ensino médio, a gente teve aquela questão de o acesso à internet. A gente está vendo aqui a dificuldade de nós, ó, e todo mundo em casa com a internet, como está caindo. Como é difícil, né, manusear alunos que prestariam o Enem tiveram que pausar um sonho, como o Matheus disse, ou pararam de estudar. Não quero mais. Se eu ficar aqui no Citricinho ganhando tal dinheiro, tá bom, vou parar com meu sonho, a escola não é para mim, não tem nenhum incentivo a nada. Então, assim, foi muito complicado. Se a evasão escolar já era um problema grande no país, na pandemia aumentou muito mais. Né? Porque no fim das contas precisa comer, né? Que é o principal, precisa sobreviver. Que é o principal. E nem isso está conseguindo 100%, né? Infelizmente. Não, é um déficit grave. Não só ensino médio, mas educação infantil de 4º ano, 5º ano. Crianças que estão aprendendo a alfabetização, a separar as sílabas, a conjugar, a continha de matemática. Talvez tenha um irmão que está no ensino médio, a só tem um celular para esses dois fazerem suas atividades. Então, é como eu disse, se a evasão já era um problema, a pandemia tornou maior e, como o Matheus disse, nós vamos sentir muito mais. É isso. Eu acho que ainda estamos sentindo efeitos, vamos sentir mais, mas e aí o que acontece? Por que a importância do que o Marcos trouxe lá no início? Nós temos que participar, nós temos que cobrar. Nós fizemos várias manifestações para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, enfim, para senadores, para deputados, para o governo federal, através da UNE, através da UEE também, participando sempre com muita parceria conosco, no sentido de um financiamento estudantil emergencial e ampliação de bolsas no ProUni específicas para quem já estava matriculado e que mudou completamente sua renda naquele momento. Então a gente sugeria esse encaminhamento, mas infelizmente nós temos um governo federal que não está preocupado, não está nem um pouco preocupado com isso. Conforme Joelma trouxe aqui para nós, os governantes, eles querem o contrário, eles querem que a pessoa não tenha acesso, que ela não pense, que ela não reflita, quer que seja massa de manobra. E foi, infelizmente, esse o cenário. Durante todo o processo da pandemia, que não acabou ainda, mas que a gente já tem avançado, graças à ciência, graças à pesquisa, graças a profissionais da saúde, porque nós temos que agradecer todos os dias, porque nós temos essas pessoas preocupadas com isso, porque se dependesse do governo federal, nós estaríamos, olha, não sei que situação,
que situação que nós estaríamos hoje, do ponto de vista de sobrevivência mesmo, porque é um governo que não respeita a vida. Fala-se tanto, né? Valorizamos a vida, mas não valoriza, pelo contrário, é genocida. E nós trazemos uma perspectiva que é o seguinte: nada foi feito. E até agora, nada foi implementado, nenhuma melhoria foi efetivada no processo de acesso ao ensino superior. Muitas pessoas ainda têm dificuldades financeiras, vão passar por isso, e estão ralando demais, acumulando dívidas muitas vezes, porque não tem um incentivo do governo. Que é um investimento. Aí percebam, a educação por si só, ela é libertadora, tudo bem, mas ela é um investimento, ela é estrategicamente importante para o município, para o estado, para a União. Por quê? Você investe naquele capital intelectual que vai retornar através de desenvolvimento, através de pesquisa, através da inovação. E aí a gente conecta aqui vários pontos de objetivo de desenvolvimento sustentável, que é essa cadeia que precisa ser conectada totalmente. Então, a atuação do DCE nesse sentido foi pautar e denunciar essas questões do movimento estudantil como um todo. Um outro ponto que nós trouxemos durante a pandemia foi criar uma rede de voluntariado para auxiliar estudantes do ensino médio a se prepararem para o Enem. O Vinícius trouxe essa perspectiva que muitas pessoas ali tiveram dificuldade mesmo, já tinham dificuldade antes, já existia um distanciamento, e observando isso, nós tivemos a possibilidade de trazer voluntários, muitas pessoas que tinham ali habilidade para ensinar e tal, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, alguns casos até por telefone, o pessoal tirava dúvida, para ajudar estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, no caso, que fariam o Enem. Então, isso foi muito importante, porque na ausência do Estado, na ausência do governo federal, a sociedade civil organizada, o movimento estudantil, nesse caso, conectou pessoas de boa vontade para fazer um pouco mais de diferença na vida de algumas pessoas. Quiçá o próprio Estado fizesse também. E aí a gente conseguiria melhores resultados ainda. Além disso, pessoal, já avançando, né, em algumas perspectivas que nós buscamos nesse aspecto do item 4, que é a educação de qualidade, nós não podemos deixar de tratar aqui de uma temática que nós lutamos muito, há muitos anos, aqui em Poços de Caldas, que é do acesso ao transporte para os universitários, e para os estudantes de ensino técnico. Nós temos uma legislação de 2010 que universalizou o acesso ao meio passe estudantil. Universalizou. Até então, era garantido apenas para estudante de ensino fundamental e ensino médio. Essa legislação trouxe a possibilidade, na verdade não é nem possibilidade, a obrigatoriedade da concessão para todos os estudantes, no trajeto até a instituição de ensino, independente de linhas especiais, enfim, que é o que é pautado hoje em dia. No ano de 2019, venceu o contrato de concessão do transporte público aqui em Poços de Caldas, não sei se todo mundo tem ciência disso, mas venceu lá. E até hoje, essa semana deve assumir a nova empresa, que é do mesmo grupo econômico, até hoje não tinham sido alterado ainda. Percebam, passamos todo o período da pandemia, até antes, um pouquinho depois, com a mesma empresa que era para ter saído em novembro de 2019. Olha o tamanho, quando a gente começa a olhar para isso e perceber o tamanho do prejuízo que nós tivemos enquanto comunidade, nós ficamos assustados. E aí, no retorno das atividades presenciais da universidade, no nosso caso lá na PUC Minas, nós tivemos um posicionamento da empresa que estava em contrato emergencial de que é o seguinte: nós não vamos cumprir, nós não vamos fazer, não vamos voltar não. Como assim? É lei. Lei é preciso implementar. É um benefício que, voltando a chover no molhado, que nós já falamos um pouquinho ali atrás, trata-se de um investimento na educação, no desenvolvimento do município.
Trata-se de um direito garantido, conquistado com muita luta lá atrás, por muita gente que passou. E aí a empresa vem falando que não quer, não vai cumprir, como se mandasse em tudo. Como se fosse quem desse as cartas. E na verdade não. Infelizmente nós tivemos que ir para a via judicial para buscar essa retomada. E foi retomado nas linhas especiais somente para a PUC a princípio. A nossa pauta, durante o processo licitatório, o Jaime acompanhou muito isso daí, pode trazer a percepção dele também, foi justamente garantir que tivesse presente na licitação a obrigatoriedade da concessão. Não precisava. Por quê? A lei já é anterior ao contrato, já é anterior ao processo licitatório. Então, aplicaria-se de forma tácita no novo contrato. Só que a gente, do mesmo jeito, lutou muito para que estivesse expresso no processo licitatório. E ficou. Ficou especificado que o cumprimento não era uma opção, é uma obrigatoriedade, tem que cumprir, tem que conceder o benefício, tem que conceder os 50% de desconto para os estudantes, como um todo. Não pode se dividir, tem que ser para todos que precisarem efetivamente e que quiserem fazer uso. E aí existe uma discussão atual da possibilidade ainda de interpretações, até da nova empresa, da possibilidade de não se aplicar. Mas nós estamos muito confiantes de que, com diálogo, com construção coletiva, no sentido de viabilizar nesse início desse novo contrato, nós temos muita perspectiva de que isso vai ser resolvido. Acreditamos, né, temos que acreditar que não haverá problema nesse sentido, porque seria um golpe duro na luta do movimento estudantil, na dignidade de todos os estudantes que estão esperando por isso há muito tempo, até de outras instituições, e também ao princípio mais importante que nós temos, que é da dignidade da pessoa humana. Nós não podemos admitir que um estudante que não tem recursos, muitas vezes, para comprar um livro, para comprar o alimento no fim do dia, para comprar um salgado lá na cantina da universidade, ele ainda tenha que pagar R$5. Ninguém merece, né? A gente já tem discutido muito, Iula, o próprio Vinícius, outras pessoas, sobre esse preço, né? Um preço muito alto, de fato, que bate firme e colocado no bolso do trabalhador. E o estudante sofre com isso. Então é importante esse benefício para garantir o acesso à educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva, que o pobre tenha direito de chegar na universidade. Tenha direito de se deslocar. Já que a gente já começou nessa pauta, eu vou tirar minhas dúvidas, né? Você falou do ônibus especial, estou mentindo? Não, tá certo, né? Linhas especiais. Linhas especiais. Mas seria exclusivo para eu pegar num ponto especial, quer dizer que vai diretamente para a PUC, ou para a Unifal, ou para o Instituto Federal. Isso. Mas ele vai sair de um ponto, né? Porque por ser especial, a gente pensa que ele vai sair de um ponto. Mas não seria melhor, aí eu quero perguntar para vocês dois, para o Jaime e para o Matheus, ônibus comuns, eu quero ir e vir, né? Não Sim. ter um... Porque, às vezes, esse ônibus especial, dependendo do estudante, se torna até difícil. Sem dúvida, Iula. Você tem toda a razão. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Eu estou certa. A linha especial ela foi criada por decreto em 2014 para tentar equacionar a situação. A lei vem no meio do contrato, que já estava em vigência, então cria-se a linha especial como uma alternativa. Mas que não era, foi um avanço, mas que não era nem de perto a solução ideal. A solução ideal é que você possa, enquanto estudante, acessar qualquer linha que te leve até a universidade. A nossa defesa, inclusive, é que o estudante saia lá da Zona Sul, saia lá da Zona Leste, lá do Bortolã, que ele tenha a possibilidade de chegar na universidade, que é o trajeto, pagando a metade do valor, conforme a lei estabelece. O justo mesmo, sabe o que seria?
o estudante ter a possibilidade de usar sem limitação de horário, sem limitação de trajeto, É que eu de pensei que seria quantidade. assim, eu sou estudante, eu posso, Exato. às vezes, querer ir à tarde para uma biblioteca ou ir para outro lugar fazer pesquisa, que a gente fala muito da ciência, né? Fazer uma linha especial, eu vou ficar privada, né? A só ir para aula, né? Exato, só que aí, de fato, esse seria o cenário ideal. A legislação municipal não prevê isso. A legislação municipal prevê no trajeto e com limitação de 2 por dia. E como é que é em outras cidades? Que eu estou falando como estudante que eu fui, eu tinha direito de ir e vir como estudante, não era assim? Seria o próximo passo, seria muito importante que a gente avançasse nesse aspecto. Em São Paulo, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar lá 2 anos, você compra o bilhete único, e você compra como se fosse um open bar de transporte, para o pessoal entender bem. Você paga, sei lá, 150 no mês e usa quantas vezes que você quiser. Você vai para onde você quiser. Você acessa... meia, né? A meia, né? Exato. Você acessa parques, museus, você vai onde for necessário, você tem acesso à cidade. Né? Então, isso seria muito importante. Porque isso é educação. Ir a um teatro, cultura, educação. O Vinícius briga muito com isso, né? Teatro, cinema, museu. Por isso que eu fiquei te ouvindo aqui, Sim. Porque hoje foi publicado até no Diário Oficial sobre o acordo, né, que ela vai começar dia 13. E eu fiquei em alerta porque ela falou assim, vou colocar X ônibus, porque ainda, entre aspas, eu estou na pandemia, mais ou menos isso. Falei, peraí, então eu vou continuar com o Vinícius, que se faz um EJA ou se estuda à noite, ele não vai ter acesso. Estou dando exemplo de você, tá, Vinícius? Mas uma pessoa à noite, porque hoje, você já entendeu, porque hoje a maior reclamação, Matheus, dos moradores é a redução das linhas e muita gente não consegue estudar à noite, porque como é que você volta para casa às 11 horas, se não tem ônibus? Ô, Iula, obrigada, porque eu estou tentando entender essa lei. Eu falei, gente, ela não tem nexo, isso não é educação. Eu quero que a Joelma, depois, se eu estiver errada, Joelma, me corrija, tá? Ô, Iula, eu, aos sábados, eu tenho uma reunião até às 6. O meu último ônibus é 7h30. Se eu não pegar ele, eu tenho que dar um jeito de vir embora, que ao sábado não tem mais. Então, assim, é um problema de vivência mesmo. Vinícius, você percebe, Iula, todos os demais, vocês percebem que isso é uma espécie de aprisionamento da comunidade? Ou você está naquele horário que tem, ou você não tem opção. E vamos ser sinceros, já é um preço alto, que impacta, que fere o bolso do trabalhador. Imagina você ainda tem que pegar um transporte por aplicativo, que a gente respeita muito o pessoal que trabalha nessa área, rala muito lá, mas é um pouco mais caro, você tem que pegar, enfim, outras alternativas, e não tem a fruição. Lembra que eu falei lá no começo de um direito fundamental? Direitos e garantias fundamentais? Um deles, uma das políticas que são fundamentais, é justamente o acesso a transporte. O Estado deve oferecer isso. O Estado deve garantir isso. E todas essas percepções, elas são coerentes, elas vão ao encontro do que a gente tem de perspectiva. Hoje a situação, ela ainda é dúbia, ela ainda é nebulosa, e nós precisamos ver as coisas acontecerem. Né? Vai entrar um novo contrato, precisa ser implementado todo o processo. E nós vamos estar lá, para cobrar, para fiscalizar e para garantir que se algo não estiver sendo efetivado conforme deve ser, conforme a legalidade, os princípios fundamentais da nossa Constituição não estiverem sendo efetivos, nós vamos estar lá para denunciar para toda a sociedade o que está acontecendo, como nós já fizemos no passado. Aí eu vou concordar com a Joelma. No começo que a Joelma falou assim que os governos não incentivavam a educação, eu falei, será que a Joelma está certa? Pois é, está certa, porque se a própria Câmara, não, Joelma, que me doeu te ouvir, entendeu?
Falei, não, ela tem que estar errada, ela tem que estar errada no fundo do coração. Mas ouvindo o transporte, Matheus, se a Câmara não faz uma lei para deixar eu ir e vir para onde eu quiser, para estudar, porque você está falando que se eu vou só para a sala de aula, você não pode fazer pesquisa. Sem dúvida. A ciência esquece, porque a Exato. ciência... Mas é o mínimo. Nem o mínimo era aplicado de forma efetiva. O mínimo. A gente está pedindo para que o mínimo seja aplicado e que aí, dali então, a gente avance. Perceba, Iula, nós temos um déficit muito grande de política pública no nosso município. Muito grande. E aí, eu passo a palavra, né, para a Joelma aí trazer sua perspectiva. A senhora acha que faz diferença, e aí, consolidando a pergunta da Iula, a fala dela, faz diferença para o jovem que a senhora está vivendo hoje, conversando lá no dia a dia, que tem dificuldades financeiras, faz diferença pagar metade no transporte público? Acho que travou ali. Joelma? Eu acho que... Não, Joelma, eu estou vendo. Joelma, aí agora ela voltou. Não, você precisa tirar isso agora. Sim. Repita, por favor, Matheus, você fez para mim a pergunta? Cortou. Faz muita diferença. Hoje a senhora está vivenciando ali na escola com jovens em vulnerabilidade social, muitas vezes. Faz muita diferença pagar 50% a menos no transporte? Total Isso ajuda a ter acesso à educação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Apesar da escola onde eu estou agora, ela ser assim, atender mais o entorno mesmo. Mas ainda assim, tem menino que precisa de transporte para ir da escola. E precisa também ter acesso à cidade, né? Que seria o ideal. Realmente. Por exemplo, tem menino, pasmem, tem menino naquele bairro que não conhece o centro. Nós estamos falando da Zona Oeste, estamos falando Vila Rica. Exatamente. Que é próximo, né? Teoricamente. Eles se vangloriam, eles acham lindo conhecer o Parque Municipal, porque dá para descer a pé. Uhum. Pense só. De partir o coração mesmo, viu? Nós temos uma cidade linda, maravilhosa, com vários equipamentos públicos incríveis, Isso. mas que é antidemocrática. Não que não dá acesso. Não deixa as pessoas virem, né? Quando a Iula falou isso, que queria que fosse uma coisa mais justa, né? Eu concordo plenamente, sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Plenamente. Não é todo mundo que tem acesso, não. Então, pessoal... Incomodou isso, de que você ainda falando, o estudante, ele tem que, como você gostei disso, coloca lá R$100 e você tem que se controlar. Mas eu poder ir no centro, eu poder ir no teatro, eu procurei... Gente, o museu é educação, museu é história. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Então, mas aí você está privando. Sim. E aí você não pode nem culpá-los. Você privou assim, o governo privou. Isso. Do direito de ir e vir e do direito à educação, porque eu falo, educação não é só sala de aula, que a gente estava falando isso no primeiro dia. A Giovana, o Marcos fazendo esse questionamento. Eu quero aprender. Nossa juventude, Iula, Vinícius, Gabriel, Giovana, Marcos, Líria, Joelma, já. Nossa juventude está aprisionada em Poços de Caldas. Em políticas públicas que não são efetivas ainda. E tem perspectiva, nós precisamos fazer, precisamos mostrar, precisamos ir atrás, com os grêmios estudantis, com os movimentos secundaristas, conectados com o movimento estudantil universitário, com as associações de bairros, de líderes comunitários, com os sindicatos, com todas as instituições necessárias para que a gente denuncie esses problemas, para que a gente aponte soluções e possíveis caminhos. E a gente tem apontado, tem gritado, tem deixado claro, falta, de fato, implementar. E a gente espera fielmente que a coisa aconteça. Né? Temos que acreditar, eu acho que é possível avançar.
E avançando aqui só na pauta, né, nós tratamos também, pessoal, dentro do movimento estudantil, acerca de outros aspectos que estão conectados aí aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como a questão relativa à ação contra a mudança global do clima. Como que um diretório de estudantes pode ajudar em relação a isso? Através do exemplo. O exemplo arrasta. A fala inspira, mas o exemplo arrasta. Quando você vê muitas pessoas fazendo uma atividade que ela é positiva para a coletividade, você inspira através da fala, mas você arrasta quando você faz. Então, na tua escola, aonde você estiver, na tua comunidade, a partir do momento que você vai à luta, que você coloca-se à disposição, você leva a gente com você, pode ter certeza que você vai inspirar e vai arrastar muita gente para fazer a diferença também. Nós fizemos um movimento agora no fim do ano passado, tem parceria com o professor Davidson, da aula de psicologia em diversos cursos, tem várias ações importantes, como o projeto Remissão pela Leitura nos presídios, né, onde eles, através da parceria, né, com o sistema prisional, levam livros de várias vertentes para os encarcerados ali poderem ler, fazer resenhas, refletir, e através disso, das resenhas entregues, eles conseguem diminuir a pena, para buscar a reintrodução dessas pessoas na sociedade, né, que é importante, é uma pauta também fundamental para todo mundo, a gente tem que falar disso, né, pouco se fala, mas é importante. Abrindo parêntese, né, esse cara ele vai voltar para a sociedade, querendo ou não. Então, assim, não existe prisão perpétua no Brasil, então vai voltar. A gente quer que volte melhor ou pior. Eu, particularmente, quero que volte melhor. Então, é preciso que haja ações nesse sentido para garantir qualificação, capacitação, oportunidade para que essas pessoas melhorem, tenham uma nova chance. Não porque, eu não vou entrar em pauta se está certo, se está errado, o que fez, o que não fez, mas uma coisa é certa, vai voltar para a sociedade. E eu acredito, muita gente acredita, no movimento estudantil a gente tem apoiado nesse sentido, que tem que voltar melhor, tem que voltar com chance de fazer a diferença. Então, fechado esse parêntese, né, o professor Davidson tem uma área de mata nativa, né, que ele tem uma área próxima a uma mata nativa, ali na Zona Oeste, e nós conversamos com ele para fazer uma ação ambiental. Então, nós fizemos o plantio de 400 mudas de árvores nativas, né, da nossa região aqui, diversas e variadas. Então, tinha uma área que estava meio degradada ali, e nós fomos em 2 momentos com representações de todo o movimento estudantil, vários DAs, a Atlética e o DCE, estiveram lá para fazer esse plantio, para botar a mão na terra mesmo, para ter essa conexão, para ver que isso é importante, mas é muito pouco, perto do que a gente precisa. Então, o que foi o grande objetivo nosso naquele momento, e que aí eu trago para a reflexão de vocês? É justamente inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. É a gente buscar, se cada um, pensa bem, se cada um fizesse isso, plantasse uma árvore, plantasse 10 árvores, tornasse isso um hábito, a cada mês eu tivesse esse objetivo, a gente teria um ecossistema muito mais equilibrado, ações sendo realizadas aí para o controle do clima, né, contra a mudança global do clima, porque nós temos que entender que a mudança climática a nível mundial é um problema que afeta a todos e todas. Não são só os países do hemisfério norte, não são só os países de áreas ali próximas do Saara, por exemplo, na África. Todos nós vamos sofrer com isso. Hoje nós temos abundância de recursos naturais no Brasil, ainda. Mas, se nós não agirmos agora para garantir a preservação, nós não teremos daqui a pouco. E as mudanças climáticas, elas acompanham um desenvolvimento que não foi sustentável. Infelizmente, não foi sustentável.
ele trouxe graves problemas. E a partir de agora nós temos a opção e a necessidade, a missão de fazer diferente do que foi feito lá atrás. O Marcos trouxe aqui a perspectiva da questão da energia renovável. É um caminho. Nós precisamos avançar nesse sentido. Falou da coleta seletiva, né? Gente, é fundamental. Que bom ouvir isso da juventude. Que bom ouvir isso, Marcos. Pensar na coleta seletiva não é como é falado, é bonitinho o negocinho, vou fazer de vez em quando. Não, tem que ser política pública consolidada, que dê garantia de remuneração para os catadores, por exemplo, que fazem um trabalho incrível, fantástico, importantíssimo, do ponto de vista social e ambiental, mas que também garanta a sustentabilidade. Nós temos o potencial de reciclar muita coisa. Então, por que nós não estamos fazendo isso ainda de forma efetiva nos nossos espaços? Às vezes parece muito difícil, mas é simples, é importante ser feito. Levem essa mensagem. E ali no DCE a gente está recebendo, e fica o convite também para quem quiser doar, as cartelinhas, né? A Yula viu lá, cartelinha de remédio, né? Que muitas vezes a gente acaba descartando. Você está recebendo? Vou voltar a fazer barulho, porque ninguém sabia mais e todo mundo começou a descartar, porque não tinha. A gente começou a receber lá, tem bastante volume, a gente direciona para um local específico. Então, assim, é um passo, mas não é suficiente. A gente sabe, o grande ponto é todo mundo precisa fazer uma coisa. Se todo mundo estiver agindo no mesmo sentido, nós vamos ter as políticas de entendimento, de conexão. Nós vamos ter, o que a gente está buscando aqui desde o início da nossa conversa, a união de uma rede em prol do desenvolvimento sustentável. E aí, uma outra questão que a gente traz, que nós vamos avançar bastante a partir de agora, que era uma proposta da nossa chapa, inclusive, que era a criação de grupos de voluntariado. O voluntariado ele não tem que ser visto como algo que você vai só para ganhar horas ou eventualmente eu vou fazer uma coisa ou outra. Não, tem que ser uma questão que seja um ganha-ganha, né? Você vai ganhar em experiência, em vivência, vai ajudar outras pessoas, sem dúvida, mas também vai garantir melhoria no teu processo profissional. Nós temos mostrado isso para os estudantes e muita gente tem mudado a forma de perceber o voluntariado. Nós temos instituições incríveis na nossa cidade que muitas vezes passam necessidade assim por não ter pessoas que querem contribuir ali de forma perene. E estar com o diferente, estar aplicado ali na sociedade, ajuda profissionalmente quem está se formando, quem está entrando no mercado. Quando chega aqui para a gente, na nossa empresa, pessoas que têm no currículo ações de voluntariado, já muda a nossa percepção. A gente já olha com outros olhos. Porque pessoa que está preocupada com o bem da coletividade. Então, nós vamos lançar em breve, através de portaria do DCE, o grupo de voluntariado universitário, que vai fazer essa articulação mesmo com as instituições para conectar quem quer, quem pode e quer e vai buscar contribuir com quem está precisando efetivamente. Então, é mais uma ação no sentido de tentar diminuir as desigualdades. Em relação, pessoal, aí partindo para o final, já que nós já estamos chegando, nós temos a questão da igualdade de gênero. Dentro do DCE, nós fizemos nós tivemos a iniciativa de garantir que a maioria das componentes da diretoria fossem mulheres. Nós trouxemos 13 mulheres dos 20 componentes, são 13 mulheres que são ativas, que são fundamentais no nosso processo no dia a dia, que tomam as decisões o tempo todo, que lideram os processos. Inclusive, eu faço menção, até o Jaime pode falar um pouquinho disso, a Stephanie Nadur, que é coordenadora de política e movimentos sociais
Formação Política e Movimentos Sociais, ela tem liderado os estagiários da prefeitura na luta pela valorização da Bolsa, pelas melhorias ali nesse sentido, e tem conseguido grandes resultados, assim, dentro das possibilidades, mas construído junto com outras meninas muito guerreiras ali da comissão que representa os estagiários, que é a Beatriz, a Marcela e a Amanda, além da Stephanie, estado à frente das mobilizações, colocado a cara, e a gente, com muito orgulho, brilho no olho, dando estrutura para que elas possam trabalhar e fazer o seu protagonismo. É isso que nós precisamos e podemos fazer pelo movimento estudantil, e nós vamos continuar fazendo até onde der. Jaime, traz um pouquinho desse cenário, dessa atuação das meninas também nessa perspectiva. Exatamente, Matheus. No final do ano passado, né, nós tivemos uma audiência pública sobre a valorização dos estagiários, e nessa audiência foi nomeada uma comissão que pudesse representar toda a classe, né, dos estagiários da prefeitura. Atualmente, a prefeitura possui 300 vagas de estagiários, e até semana passada tinham 168 vagas preenchidas. Essa semana já está batendo aí os 195 vagas preenchidas. E essas 4 meninas, então, né, do movimento estudantil, criaram essa comissão, lideradas aí pela Stephanie, que é do DCE, como você falou, estudante de psicologia, são 2 meninas da psicologia e 2 meninas do direito. E eu que acompanhei elas, né, mais a fundo nas reuniões lá com o Poder Executivo, com secretários de administração, de governo, com o vice-prefeito, é muito bonito de ver a atuação delas, né, a posição firme, o protagonismo, igual você falou, e realmente é de brilhar os olhos ao pensar que, né, nós estamos construindo isso juntos enquanto movimento estudantil ali da PUC. E tentando, né, cada vez mais, igual você falou, tentar trazer essa igualdade de gênero, igual você comentou das meninas, você comentou também das cotas, né, para que a gente consiga, no mínimo, aí, alguma reparação histórica com tudo que aconteceu. Vamos caminhando aí para cada vez mais estar ajudando e construindo coletivamente. Precisamos dar protagonismo para as mulheres. E me agrada muito mas ter feliz vocês que aqui. você está com 4. Porque a maior dificuldade, né, Joelma, é trazer mulheres para a discussão. É difícil para as meninas, para as mulheres estarem nesses espaços, além do preconceito, da dificuldade, né, do dia a dia delas, do Estado. Então, fiquei muito feliz em ouvir isso, Jaime, muito feliz mesmo que tem 4 mulheres encabeçando, que a gente traga mais. Que foi um debate ontem, Matheus e Jaime, da discussão do cancelamento, tá? O medo de estar conversando, de debatendo isso, principalmente as meninas, de que será que esse espaço é meu? A gente porque sempre foi muito masculino, né? A política é masculina, né? 15% só. Então elas ficam assim, será que eu posso, né? Hoje a gente ainda teve uma reunião lá na prefeitura que um acontecimento deixou eu e o Matheus bem surpresos e bem felizes. Eu e o Matheus fomos convidados lá na Secretaria de Governo para tratar acerca do meio passe, e na semana passada as meninas da comissão dos estagiários tiveram uma reunião com o pessoal lá do Poder Executivo e tinham agendado para hoje um retorno, uma reunião. Aí eu e o Matheus chegamos lá na parte da manhã e a gente conversou, né, uns 40 minutinhos ali sobre o meio passe. Aí a gente falou, tá, então, pessoal, aproveitando, né, que estamos aqui, vamos tratar então sobre os estagiários. Aí o vice-prefeito e os secretários falaram, a gente não queria entrar nesse assunto porque as meninas da comissão não estão aqui. A gente acha que seria, né, um pouco, talvez, falta de respeito por elas serem comissão. Aí a gente ficou, assim, até um pouco assustado, sabe? Falando, muito bacana essa preocupação de vocês, mas estamos alinhados, a gente já havia conversado antes. Meninas, estamos indo lá, caso surja o assunto, a gente pode conversar, a gente pode, né, representar vocês. Então foi muito bonito ver esse respeito, né, partindo do Poder Executivo. Pô, são 4 estudantes ali, 4 mulheres estudantes,
mas que merecem respeito, já que elas, né, foram designadas a isso. Então foi bacana hoje. É isso, tem que ocupar os espaços, né? Vamos dar espaço para que ocupe, dar protagonismo, dar estrutura e incentivo, né? Para que seja possível avançar. A gente acredita muito nisso, acreditamos que ainda existe uma disparidade muito grande, Yula, e não é justo, não é correto. No mercado de trabalho isso também, infelizmente, acontece demais, demais. As posições de liderança nas empresas, né, os executivos, né, de direção, assim, cargos de direção, infelizmente ainda são ocupados, né, sua grande maioria por homens. Então a gente precisa reconhecer, né, eu não tenho lugar de fala, né, não tenho a dor que se sente no dia a dia, mas nós temos que reconhecer isso e trabalhar para que cada vez a gente consiga equilibrar mais essa questão. Então, nós temos aí o item 5, né, o objetivo 5, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a igualdade de gênero. Nós queríamos ressaltar aqui hoje que o movimento estudantil está buscando caminhar cada vez mais nesse sentido. A presidente da nossa representação maior, que é a UNE, a Bruna Brelas, ela nos representa muito bem, ela age de forma assim muito efetiva no dia a dia, uma pessoa muito aguerrida, uma mulher que é uma guerreira assim com uma história incrível e que nós temos muito orgulho de ser representados por uma mulher dentro do movimento estudantil a nível nacional. Então vamos trabalhar nesse aspecto também, dentre tantos outros. Gente, pelo diretório, aplicando no dia a dia alguns objetivos, a gente conseguiu avanços. Nós construímos recentemente um centro cultural, a Yula pôde ir lá visitar, para fomentar a arte. Vale uma visita, eu vou levar essa galera, o lugar é lindo, o lugar é lindo. Serão bem-vindos. Fomentar a arte, a cultura, a expressão, a liberdade. Fala-se muito, né, do free speech. Tem um bambambam aí da Tesla que está comprando o Twitter, que fala, eu estou comprando o Twitter por causa da liberdade de expressão. Mas eles confundem muitas vezes, muita gente tem confundido liberdade de expressão com falar de forma opressora. Então, nós temos que perceber o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato, né, conforme a nossa Constituição estrutura, mas crimes de ódio nós não podemos aceitar em lugar nenhum. Então a expressão não tem nada a ver com crime. Tá? Livre expressão, livre manifestação do pensamento não pode atacar preceitos e garantias fundamentais do nosso Estado democrático de direito. Então, preciso ter limite. É preciso ter um limite. O limite é justamente o direito do outro. Então, quando ofende, quando subjuga, quando ataca, não é liberdade. Você está abusando desse direito. Então, só para deixar claros os conceitos, a liberdade de expressão que a gente acredita é a liberdade que liberta, não que aprisiona. Então, o Centro Cultural vem com uma mensagem do DCE, do movimento estudantil, no sentido de bora fazer arte, bora fazer cultura, bora falar, bora fazer roda de conversa, de debate, sobre o que for necessário. Sobre pautas que muitas vezes são espinhosas para quem está dominando, para as classes dominantes. São espinhosas, machucam eles, porque eles não querem que a gente se mova. Eles não querem que a gente se movimente. Querem que fique quietinho, todo mundo no seu canto, vivendo sua vidinha e deixando que eles prosperem sozinhos. Nós precisamos garantir que toda a sociedade, as pessoas pobres tenham acesso, a gente diminua as disparidades sociais e através desses objetivos que nós falamos aqui tantas vezes hoje, nós consigamos, de fato, conectar boas pessoas que querem fazer a diferença e transformar a vida das pessoas para melhor. Essa é a nossa mensagem e queríamos, nesse momento, agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês hoje, que a gente ainda tem muito para aprender, sem dúvida nenhuma. Nós estamos só começando aqui, mas tenho certeza que o que a gente puder contribuir com a nossa vivência,
com as nossas percepções, que não tem verdade absoluta também, a gente não quer ser dono da razão, não, a gente quer ajudar nos debates, nas construções, podem contar conosco, viu? Mais uma vez, Yula, obrigado pelo convite, obrigado pela organização, pelo movimento, conta conosco e vamos avançando junto. Mas é lógico, isso aqui é um comecinho para a gente ver se a gente consegue. Joelma, seja bem-vinda, se você quiser vir. Obrigada. Da gente começar a replicar esses debates, levar para as escolas. A gente já é complexo, como a gente falou, mas não é impossível, e a gente não pode desistir. Uma coisa que eu acho que não está no nosso vocabulário de quem está aqui falando e trabalhando isso, que a gente não pode, e que a gente vai devagarzinho fazendo as mudanças que a gente quer, né, Vinícius? Vinícius é um exemplo disso que vale a pena, né? O Marcos, a Giovana, o Gabriel, a Lília, que estão aqui desde segunda-feira querendo fazer essas mudanças para a cidade deles. Então, assim, eu que agradeço, você agradece essa galera que está aqui até hoje com a gente, tentando trabalhar isso e aprender um pouquinho. Quer falar um pouquinho, Vinícius? O exemplo arrasta, hein, Vinícius? Lembra disso, parceiro. Não, com certeza, mas toda a roda de conversa aqui tá sendo muito bacana. Assuntos importantíssimos, né? E a gente deve tratar. E agradecer também, Joelma, Jaime, Matheus, né? São dois amigos que eu tenho, inspiração. Tive a oportunidade de tomar um café com o Jaime esses dias, volta a marcar com o Matheus, né? Estão na luta aí também no movimento universitário estudantil, então foi um prazer ter essa roda com vocês, viu? Gratidão. Obrigado, Vinícius. Gostaria de aproveitar o espaço também para agradecer, puxando um gancho no Centro Cultural, os guarda-chuvas, né, coloridos, justamente para representar, igual o Matheus falou, essa diversidade de gênero, de raça, de cor, de ideias, para que juntos a gente possa construir coletivamente, igual ele falou. E igual ele falou também, né, não queremos ser donos da razão. Eu gosto bastante de filosofia e ultimamente eu tenho utilizado uma frase falando que eu posso até ser o dono da dúvida, mas jamais serei o dono da verdade. E, né, possamos sempre estar questionando e estar promovendo essas rodas de conversa. E aproveito também para deixar um convite para que a gente possa utilizar esse programa de vocês, né, Jovens da Política 2022, para fazermos uma roda de conversa lá no Centro Cultural. Pensa só que bacana. Fechou. Tudo colorido lá, à noite com as luzinhas também lá, fica maravilhoso. Nossa, tá combinado. Tá te conhecendo, Yula. Já te acompanho desde as eleições de 2020. Eu sou amigo da Maria Eduarda, que trabalhou com você por um tempo. E ela falava muito bem de você. Sou fã dela. Realmente é um prazer estar te conhecendo aqui hoje, virtualmente. Não, vamos sim, não. A gente vai fazer, porque o que a gente falou? Esse projeto agora vai fazer prática, né? Tem nas escolas, universidades, trazer mais gente. A intenção desses embaixadores é replicar essa nossa mensagem, ir para as escolas e fazer as mudanças que eles querem. Então, com certeza, a gente vai ter que fazer uma roda de conversa debaixo daqueles guarda-chuvas. Só deixa esquentar um pouquinho, né? Tá gelado hoje. Ou você convida a gente dia. Muito bom. Eu já me trouxe uma frase importante, tem uma que me acompanha demais, que minha mãe que me deu o livro, inclusive, agradeço, né, por ser uma referência nesse sentido, do Mário Sérgio Cortella, que fala o seguinte: nós não nascemos prontos e vamos nos gastando, nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Hoje a gente teve a oportunidade de se fazer um pouco mais enquanto cidadãos de uma política global que precisa ser discutida, e é um prazer muito grande para a gente estar aqui debatendo com vocês. Um grande abraço, viu? Energia boa, caminhos iluminados, e contem conosco. Beijo, gente. Obrigada. Beijão. Beijo. Tchau. Valeu!